Para nós entendermos o cristianismo da melhor forma, vamos tentarmos entrar numa empresa. Quando você é contratado numa empresa, você vai para lá a saber que existe certas coisas que é de caráter obrigatório tu fazeres dentro daquela empresa. E existem certas coisas que é de caráter obrigatório daquela mesma empresa fazer a teu respeito. Por exemplo, quando tu assinas lá o teu contrato, tu sabes que ao final de cada mês a empresa tem que te pagar o teu salário. Da mesma forma, a empresa espera com que durante os 30 dias você venha sempre, chegue cedo, a tempo e hora naquela empresa e que faça os teus trabalhos com a perfeição. Assim é com o cristianismo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nos tornamos cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo, nós temos que entender que o cristianismo é um pacote completo, é um pacote da salvação, é um pacote onde vem lá a salvação, onde vem lá a bênção, onde vem lá a proteção, onde vem lá todas as coisas que a Bíblia Sagrada ela promete. Mas para que essas mesmas coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos saber que existem certas coisas que nós devamos fazer. A semelhança de uma empresa. Existem coisas que eu tenho que fazer no meio desse cristianismo. E existem coisas que o mesmo Deus ele terá que fazer obrigatoriamente na minha vida. Até que vocês tenham entendido o que eu estou a falar aqui. Portanto, para nós prosseguirmos aqui, subscreva o canal, ative o sino das notificações, permita que sempre que eu lance um vídeo novo aqui o YouTube possa te notificar. Família, vamos a isto. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, muitas das vezes nós esperamos com que Deus ele nos abençoe. Se alguém que estava doente, espera com que Deus abençoe curando essa mesma pessoa. Se a pessoa estava a passar problemas financeiros, espera com que Deus alavanque a sua vida financeira. Essa mesma pessoa espera com que Deus abençoe financeiramente. Se a pessoa tem investimento, se a pessoa tem lá os seus negócios, essa mesma pessoa espera com que Deus abençoe os seus negócios. É claro que Deus ele quer fazer isso. É claro que Deus pode fazer isso. Mas muitas das vezes isso não acontece por quê? Porque enquanto nós entregamos a nossa vida a Jesus, temos que entender que nós estamos a assinar um contrato. É um pacto que nós estamos a fazer com Deus através do sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue este que pertence a Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, decido ser um cristão, decido ser um representante de Jesus Cristo em todo qualquer lugar onde eu estiver, eu tenho que saber que existem coisas que eu tenho que começar a fazer para que as bênçãos que Deus ele promete na sua palavra, que é na Bíblia Sagrada, possam se fazer acontecer na minha vida. Primeiro, vamos ver Êxodos, capítulo de número 23. Êxodo 23, no verso de número 25. Assim diz a palavra. E servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá algum que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Vejamos aqui o que está escrito. Vejamos aqui o que Deus ele está a falar pela boca do Moisés. Deus ele disse assim: a partir do momento que vocês decidem andar comigo, vocês vão ter que me servir. É aquilo que eu tenho que fazer, por exemplo, dentro de uma empresa. É eu trabalhar para trazer resultados naquela empresa, para trazer o crescimento naquela empresa. Deus está a dizer assim: e servireis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. E quando nós começamos a servir ao Senhor nosso Deus, Ele vai fazer uma coisa. Ele vai abençoar a nossa água, vai abençoar o nosso pão, vai tirar do meio de nós as enfermidades. No meio de nós não haverá que aborte, não haverá estéril. E ainda diz, promete mais, aumentar os nossos dias de vida aqui nesta terra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Quer dizer que eu tenho que fazer uma certa coisa para que Deus possa também fazer uma certa coisa. Se nós descermos um pouquinho para o livro de Isaías, capítulo de número 28, no versículo de número 8, Isaías começa dizendo assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Eu imagino que Deus estava a falar aqui com alguém que estava doente, alguém que queria receber da parte de Deus a cura. Então Deus ele dizia assim através da boca de Isaías: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua retaguarda. E depois começa: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, aqui Deus ele coloca também um pormenor. Quer dizer aqui, se estás doente e queres ficar curado, existe um ponto. Existe aquilo que é o nosso trabalho. Existe que
aquilo que é a nossa tarefa no meio do reino de Deus. Existem coisas que nós devamos fazer, existem coisas que estão na responsabilidade de Deus. Então, a partir do momento que nós começamos a entender esses pontos, nós vamos ver Deus a operar sobrenaturalmente na nossa vida. Porque na nossa vida não vai faltar pão, na nossa vida não vai faltar água. Nós vamos viver muitos anos de vida aqui nesta terra. E para acrescentar, nós vamos ver a graça de Deus, vamos ver o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos. E tudo aquilo que nós formos a fazer, Deus vai estender lá a sua mão para confirmar com sinais, com prodígios e maravilhas. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mesmo se nós pegarmos o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos ver Deus a dizer assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja só, quando eu ouço a voz do Senhor meu Deus, quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu escuto a voz de Deus, eu tenho que colocar em prática aquilo que Deus me manda fazer, porque se eu colocar em prática, então Deus, Ele promete na sua palavra me exaltar sobre todas as nações da terra. Quer dizer que não será mais a nação que vai determinar se eu estarei bem sucedido ou não. Não será mais a cidade ou o campo que vai determinar o meu sucesso na vida. Não. O que vai determinar é a minha entrega para com Deus. Porque Deus diz que se eu me entregar, se eu fazer tudo aquilo que Ele manda fazer, então Ele vai me exaltar sobre todas as nações da terra. Eu estou na cidade, eu estou a prosperar. Estou no campo onde dizem que as coisas são difíceis, nada funciona. Eu estarei sempre a prosperar. Porque não serei mais eu a fazer as coisas, mas sim será Deus a fazer através de nós. Se nós vemos aí o exemplo do Isaac no livro de Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que enquanto toda a gente estava a migrar para o Egito, Deus aparece e diz assim: Isaac, não é a cidade, não é o campo, é o teu Deus. Não é o quanto tu fazes as coisas, mas sim é a tua fonte. Agora, quem é a tua fonte? E Deus ele fala para Isaac: Isaac, se eu como Deus sou tua fonte, então não sai desta cidade, não sai deste campo. Habita aqui, peregrina aqui, faça aquilo que eu mando fazer, porque então eu serei contigo. E quando Isaac fez aquilo que Deus ele mandou, a Bíblia diz que Deus era com Isaac. Tudo aquilo que Isaac fazia prosperava. Os filisteus tentavam abrir na possibilidade, na expectativa de encontrarem água, e eles não apanhavam água. E quando Isaac chegava com seus homens, abriam um poço, eles já tinham lá água. Para dizer que não era mais a inteligência, não é mais a capacidade, mas era a fonte. E a fonte do Isaac era Deus. Agora a minha questão é: quem é a tua fonte? Deixa aí nos comentários. Diga-me, quem é a tua fonte? Quem é a fonte da tua saúde? Quem é a fonte do teu rendimento? Quem é a tua fonte? Porque a fonte é o que dita para o sucesso da nossa vida nos dias de hoje. Eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, partilhe o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.